estão sem a Bíblia, ouvindo no carro. Então vamos ler o texto. Glorificado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 40, vamos marcar aqui, versículo 9, aleluia. Diz assim: Tu que anuncias boas novas a de Sião, escala esta montanha de Sião. Tu que anuncias as boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz com força. Bendito seja o nome. Levanta a tua voz, não temas, diz a cidade de Judá, eis aqui o vosso Deus. Então, se você está ligado ao Salmo 68, que proclama as boas novas, ele diz assim: não te cales, levanta a tua voz e fala. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer com estejam caladas na congregação? Letra A, explicando. É muito longo o texto, não vou demorar aqui, que eu tenho que ir para o seminário, estão me esperando. Aprenda com o contexto da mensagem apostólica. Paulo vem falando desde o capítulo A, capítulo 10, sobre o batismo. B, sobre a ceia, no capítulo 11. E sobre as classificações dos 9 dons, no capítulo 12. Os dons de saber, espírito e alma. Os dons de poder, espírito, alma e corpo. Os dons de inspiração, mente, espírito e língua. Sendo que os dons de inspiração, que são variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia, são os dons mais problemáticos dos 9 dons. Olha aí onde eu estou começando. Olha aí onde é que eu estou armando a minha fala. Os dons de inspiração, né? Mente, espírito e alma, sendo que os dons de inspiração são variedade de língua, interpretação de línguas e profecia. São os dons mais problemáticos dos 9 dons. Tá vendo? Aí ele vai colocar. Pois envolve o quê? Envolve a língua. Envolve a língua. Envolve a língua. Envolve a língua. E esse é um órgão muito complicado do corpo humano, porque pode falar pela carne, pela alma ou mente, ou pelos diversos tipos de espíritos. Assim, Paulo trata dessa classificação com o capítulo inteiro, isto é, o capítulo 14, onde está registrada esta frase mal interpretada. Assim, Paulo trata dessa classificação em capítulo inteiro. E como as mulheres eram as que mais usavam esse dom, as mulheres elas eram as que mais usavam esse dom, o de profecia. Paulo, para comandar a ordem na igreja, as proibiu de falar independentemente, sem a presença, sem a interpretação, sem a autorização ou sem o assentimento dos seus esposos. Então é isso que ele está se referindo. Então, que se algumas mulheres independentes lá que estavam lá, não, eu falo quando eu quero, eu não tenho marido, eu vou falar quando eu quero, eu falo quando eu quero. Então Paulo disse: estas mulheres que não têm intérprete, que não têm maridos, que possam dar a elas respaldo moral, possam dar respaldo de autoridade, elas têm que ficar caladas. E tem mesmo. Como é que uma mulher que não é casada vai ensinar como criar filhos? Como é uma mulher que não é casada vai ensinar para as outras mulheres como se portar dentro do matrimônio mesmo? Isso aqui é um caso muito sério. Então ele estava se referindo desse contexto. Esse era o contexto que ele estava falando. Estou aqui no livro de episcopologia, de toda essa enciclopédia tremenda aqui, que você tem. Essa aqui só tem menos da metade dos livros que não estão aqui comigo. Você pode comprar o combo agora. Estamos na White Friday. Termina sexta-feira. Você não vai perder essa oportunidade. Sexta-feira volta aos preços normais. Então, é a grande oportunidade que você tem de adquirir esses livros, os mapas, as bíblias e os cursos teológicos que você faz desde a Califórnia, conosco, via plataforma. Então, como as mulheres eram as que mais usavam esse dom, o de profecia, que está no capítulo 14, que está tratando só da classificação, está tratando só de uma classificação, que é a classificação da língua, no caso, capítulo 14, Paulo, para comandar a ordem na igreja, as proibiu de falar independentemente.
E aí elas não podem falar sem a presença, sem a interpretação, sem a autorização, sem o assentimento de seus esposos. Mas não as proibiu de ministrar os seus dons na congregação. Assim elas deveriam aprender em casa sobre a manifestação desse dom como seu intérprete maior, o esposo delas, antes de falar. Letra B. Em outras palavras, Paulo responsabilizou os maridos pelo que as mulheres falavam na igreja. Então era muito mais sério para o marido do que para a própria mulher. Estou interpretando essa falsa doutrina que diz que devemos proibir a mulher falar na igreja, usando 1 Coríntios 14, 34, 35, que diz que as mulheres estejam caladas na igreja. Mas qual é o contexto que Paulo estava? Qual o parágrafo que Paulo estava? Que é o parágrafo das línguas, né, das classificações. Ele fala das línguas no 11, no 12 ele fala dos dons, da diversidade de dons, de ministérios e de operações, e no 13 ele fala do amor principal, e do 14 então ele vai tratar de uma classificação, que é a classificação da inspiração, que inclui o dom de profecia, de línguas, de interpretação. Então ele está falando no capítulo 14 dentro desse contexto da profecia. Em outras palavras, letra B, Paulo profetizou e responsabilizou os maridos pelos que as suas mulheres, falavam na igreja. Então, com isso, houve ordem e paz. Houve ordem e paz na igreja sobre esta classificação dos dons, os dons de inspiração, que é profecia, interpretação de línguas, né, e línguas, diversidade de línguas. E Paulo mostra que para haver uma profecia deve haver variedade de línguas, interpretação de línguas. Então ele aproveita para fazer uma ilustração de que a mulher é representada pelas línguas e o homem o responsável por interpretá-las. Veja o contexto da interpretação, veja o contexto da determinação apostólica e entenderá isto melhor. Tiago escreveu sobre isso de forma incontestável, mostrando o dominador da sua própria língua, e o tal dominador é incontestavelmente um homem sábio. Então, da mesma forma que o nobre homem sábio tem domínio sobre as palavras de sua perspicaz esposa, pois ele sempre terá paz como um prêmio. Como um prêmio. E Colossenses está dizendo assim, muitos querem tirar esse prêmio. Letra C, estou explicando e lendo este livro de psicopologia, que não só trata do ministério dos homens de forma extraordinária, como também fala uma boa grande parte dele sobre o ministério da mulher. Então estou falando, interpretando essa falsa doutrina que diz que devemos proibir a mulher falar na igreja, usando 1 Coríntios 14, 5. Então já estou bem adiantado no meu raciocínio. Então, ponto 1 da letra E. Ponto 1. Aqui já está. Mas estou ainda na letra B. Letra B. Letra C ainda. Letra C. Paulo volta a tratar deste assunto, 1 Timóteo 2, 8 a 15, e alguns utilizam estes versículos como uma equação ao texto de 1 Coríntios 14, 34, os quais acabam por não caber na argumentação, porque se dilui em si mesmo, visto que Paulo diz, não permito que a mulher ensine, nem exerça domínio sobre o homem, isto é, o seu marido. Já que o verso 13 ao 15, ele continua falando de Adão e Eva, o casal, sendo que o contexto não é congregacional, mas familiar. O texto não é congregacional, sendo que o contexto não é congregacional, como 1 Coríntios 14, e nem está tratando de uma classificação dos dons de inspiração, como dom de inspiração. Porém, ainda que se o mesmo texto estivesse falando sobre o silêncio ministerial, o que não é verdade, a mulher ainda teria uma solução, uma porta de escape. Porque se for mãe de filhos, será salvo dessas amarras. Então ele vai falando das amarras, neste capítulo de 1 Timóteo 2, 8 a 5, e vai falando das amarras. Aí no final Paulo diz assim, tem uma forma delas saírem dessas amarras. Se salvará dando luz a filhos. Isso tem uma verdade tremenda com o capítulo 3 de Gênesis, sobre o desejo da mulher que estava grávida dos dois filhos, Caim e Abel, e na condição que ela estava, e que Deus também muda a sua concepção. Mas Paulo está aqui se referindo à mãe ministerial,
a mãe ministerial, a mãe que é mãe de filhos ministerialmente.